Agora, olha só, pessoal, virando a página aqui, dando sequência ao nosso programa de hoje, ainda sobre esse cabo de guerra fiscal, financeiro e também da sanidade das contas públicas brasileiras, vindo diretamente da equipe do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. Foi essa equipe, pessoal, que recuou sobre o aumento da cobrança do IOF, certo? Talvez tenha repercutido mais do que o próprio aumento, que passaria a ser de 3,5%, isso anunciado ontem. E por isso mesmo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um comunicado à imprensa nessa manhã de sexta-feira e a nossa repórter Bia Manfredini se junta a nós aqui ao vivaço no Morning Show, participou da coletiva, sabe todos os detalhes e vai poder trazê-los agora com precisão. Bom dia, Bia, você me ouve bem? Inclusive, daqui a muito pouco teremos a Bia, então, podendo trazer todos os detalhes, mas desenhando aqui da forma mais didática para entendermos como que isso pode impactar nossa capacidade dos investidores realmente se engajarem e proporem soluções para a economia brasileira nesse momento tão difícil, né, Mano Ferreira? Traz para a gente. Marinho, em primeiro lugar, improviso. A gente está diante de um leve trás, um vai e volta do governo. Parece o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado, toca para o outro. Me voe. É uma situação completamente inadequada na forma de gerir a política econômica brasileira. Em primeiro lugar, vale dizer, o relatório bimestral das contas mostrou o que nós já alertávamos desde o ano passado, que as estimativas de arrecadação estavam acima do que de fato seria e que as estimativas de gasto estavam abaixo do que efetivamente seria. Ou seja, o governo estava tentando maquiar as contas de uma forma que foge da realidade. Então, a primeira coisa a coletiva de ontem reconheceu isso, ao mostrar o rombo, a distância entre o que o governo prometeu que seria a trajetória das contas públicas e aquilo que efetivamente está sendo a trajetória das contas públicas. Para lidar com isso, vieram mais uma vez com a proposta de aumento de imposto. Não é nada tão surpreendente para um ministro conhecido como Taxade. Foi mais uma proposta de taxação para cima do lombo do pagador de impostos brasileiro, que já não aguenta mais pagar tantos impostos. Obviamente, repercutiu super mal. E aí, às 23h32 da noite, o Twitter do Ministério da Fazenda traz o anúncio de que pegadinha do malandro, a medida de aumento de imposto, na verdade, não vai ser como a gente tinha planejado, preparou e anunciou numa coletiva diante do país inteiro. É muito improviso, é o governo realmente perdido como uma barata tonta. E, claro, a gente se referiu aqui ao IOF, pessoal. Claro que eu me refiro a um imposto federal, é um imposto sobre operações financeiras, incide ali sobre diversas transações financeiras, incluindo crédito, câmbio, seguros, até para investimentos estrangeiros, afetaria fundos nacionais aqui diretamente. Ensaiaram um aumento para 1,1%, normalmente ali a alíquota padrão de 0,38%, agora sim deram aquela bela recuada depois da represália e assim seguimos nessa bateção de cabeça. Mas para entender os detalhes aqui, ainda sem emitir qualquer opinião mais contundente, eu proponho que a gente ouça aqui com precisão a nossa repórter Beatriz Manfredini, sabe todos os detalhes, esteve na coletiva do ministro Haddad e poderá trazer aqui, enfim, da forma mais precisa possível. Vai que é sua, Bia. Oi, Marinho, bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show, também para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, a gente segue aqui no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, local em que o ministro Fernando Haddad falou por volta das 8h30 da manhã, então, sobre o recuo, de uma das mudanças que tinham sido, então, anunciadas ontem. O recuo, especificamente, foi sobre a revogação, então eles revogaram a alta da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. Eles tinham colocado ali uma alíquota de 3,5% e voltam atrás, então, ela volta a ser mantida zerada. Essa decisão foi tomada durante a noite, então, depois daqueles anúncios, e hoje cedinho já tinha uma publicação no Diário Oficial
da União, numa edição extra, falando dessa revogação em específico. De acordo com o ministro Fernando Haddad, logo depois do anúncio, diversos agentes e autoridades do mercado entraram em contato com o Ministério da Fazenda, dizendo que havia um problema nessa medida em específico. Os técnicos do Ministério da Fazenda, de acordo com o ministro, analisaram e realmente entenderam que havia ali um problema e decidiram então recuar. O ministro disse que o governo federal e o Ministério da Fazenda fazem ajustes a todo momento e que eles não têm problemas ou medo em recalcular a rota e que ações e decisões como essas são comuns. Fernando Haddad disse ainda que esse, então, é um dispositivo que acontece, que é um dispositivo de praxe do Ministério da Fazenda e que o pacote anunciado ontem de medidas de corte, ele fica ali na casa dos 54 bilhões de reais, mais ou menos, considerando todos os cortes propostos. E que com esse recuo, com essa alteração que foi feita, então, ontem à noite, agora pela manhã, foi efetivada, foi realmente ali falada pelo ministro, o impacto é pequeno. De acordo com ele, é um impacto de apenas 2 bilhões de reais dentro desses 54 bilhões previstos em cortes. Então, ele não espera uma reação ruim do mercado e disse que o anúncio estava previsto para acontecer mesmo logo pela manhã, antes que o mercado abrisse, justamente para que ele já soubesse, pudesse se preparar, então, para o que estivesse ocorrendo. O ministro falou ainda que nenhuma das medidas anunciadas pelo governo federal ontem afetam pessoas físicas. Quando ele foi questionado especificamente sobre as compras com cartão de crédito no exterior, ele disse que não há um aumento da alíquota, e sim algo que chamou de equalização. A gente tem um trecho, vamos acompanhar. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. Mas tem o cartão, né? O cartão de crédito não foi afetado. Compra do exterior? Não, foi equalizado, porque sempre foi. Mas subiu, sempre a alíquota sempre foi superior a 3%. Sempre foi. Mas vinha numa queda, né, ministro? Vinha numa queda e agora vai voltar a subir, correto? Não teve uma queda. Nós estamos praticando um IOF menor do que o governo anterior. Pode checar. Segundo o ministro, portanto, o IOF segue menor do que o governo anterior, mas ele disse, então, que com essa equalização, brechas que existiam para se cobrar mais ou menos passam a não existir mais. Isso é um resumo um pouco dessa coletiva de imprensa, então, do ministro Fernando Haddad. O recuo segue valendo, então, e as outras medidas também ainda serão melhor detalhadas, cortes em quais ministérios, tudo isso está previsto também ainda para os próximos dias, mas o impacto desse recuo, de acordo com o ministro, é de 2 bilhões e não demonstra nenhum tipo de falha ou de má comunicação no governo, uma vez que ele reforçou que essas medidas de ajustes são comuns e necessárias. Marinho. É isso aí, Bia Manfredini, obrigado aqui, sempre precisa, bom trabalho por aí. Agora, Rafael Rezende, se você me ajudar aqui a nossa audiência a entender exatamente, claro que se você não investir, enfim, em mercados estrangeiros, talvez as pessoas já achem que isso aí só afetaria um bando de barão de bucho cheio, como diria nosso Ciro Gomes. Agora, voltando aqui à realidade, o fato é que respingaria sim, muito provavelmente. A incapacidade de fundos nacionais terem acesso a esses mercados internacionais, eles lucrariam menos, enviariam menos, enfim, teriam menos acesso a esses mercados lá fora e, lógico, isso poderia desbalancear o nosso câmbio aqui, afetando o dólar, e dólar, como a gente sabe, pode afetar a sua viagem, enfim, até encarecendo produtos importados. Então, é sempre o efeito cascata que, no meio de tantos indicadores, de números, de estatísticas, fica esse emaranhado todo achando que é só uma coisa muito técnica e inacessível, mas na prática, no dia a dia, o custo chega e esse não falha de chegar, esse sempre chega, né? Não, exatamente, Marinho. Esse tecniquez, obviamente, é mais difícil, né, das pessoas compreenderem com uma maior facilidade, né? Mas essa questão do improviso, até que o Mano trouxe aqui para nós, para o debate, é algo fundamental, que as pessoas precisariam estar de olho. Porque, veja, as contas públicas do nosso país, elas estão problemáticas. Isso já está posto e já está muito claro, já está mais do que comprovado. Na nossa casa, no nosso dia a dia, como que nós trabalhamos com o nosso dinheiro? Nós temos um salário X e nós não podemos gastar mais do que esse salário, senão a gente não fecha o nosso mês. Quando acontece de gastarmos mais do que o nosso salário, nós entramos em dívidas, essas dívidas geram juros, vai virando uma bola de neve e daí por diante. Mas sabe qual que é a diferença fundamental, Marinho e quem está nos assistindo? Quando isso acontece conosco, com o brasileiro comum, vamos dizer assim, nós temos que trabalhar,
nós temos que nos virar para colocar depois as contas em ordem. E por muitas vezes não conseguimos. Não por falta de tentativa, mas por intempéries mesmo do modelo, né? do dia a dia. Agora, com o governo é o contrário. Os governos jogam as contas públicas no vermelho, jogam no buraco, e na hora que precisa se salvar, recorre a aumento de imposto. Ou seja, nós pagamos pelo erro cometido pelos governos, pelos sucessivos governos. E isso é uma injustiça, sim, gigantesca. Não tem jeito. Os fundos ficariam mais caros e menos acessíveis, obviamente. E diante disso, se você investe em qualquer fundo de previdência, multimercado, ou se você tem ações que de alguma forma são aplicadas fora do Brasil, os seus rendimentos cairiam. E claro que seria, enfim, teria uma... Você aumentaria da alíquota de 0,38%, aumentaria 3 vezes, triplicaria o custo para qualquer fundo nacional, fundo brasileiro, fazer investimentos nos mercados estrangeiros. Claro que isso respingaria em algum grau até no cidadão comum, pessoal. Então, olha, sem nenhuma surpresa diante desse quadro todo, é claro que essa pauta do imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, viralizou. E também essas manobras aí de vai e volta, essa gangorra eterna do governo, repercutiu e muito mal no mercado financeiro brasileiro. Mas a pergunta que está posta e que está realmente prevalecendo nesse momento, pergunta de verdade, é o que muda e como isso afeta o nosso bolso, a parte mais sensível do corpo humano, mesmo com o ministro Haddad dizendo que não é bem assim, veja bem, não vai ter impacto nenhum. Para recebermos aqui, botar a bola no chão, a mão na cabeça principalmente, ninguém melhor que o economista Jason Vieira para conversar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. Jason, obrigado demais por tirar um tempinho aqui da sua manhã de sexta aqui para estar com a gente. Importante a gente trazer da forma mais didática possível para todos nos ouvindo e nos assistindo aqui entenderem. Esse recuo do IOF, né, é como se tivesse uma ponte assim internacional saindo dos investimentos ou do dinheiro brasileiro rumo aos mercados internacionais e o governo colocaria ali uma espécie de pedágio, certo? E acabou recuando na ideia da instalação desse pedágio. Qual teria sido o impacto caso isso tivesse ido adiante e agora que não foi, qual a expectativa na sua visão? Bom dia. Eu acho que teria um impacto grave no fluxo de capitais para o Brasil, porque dá-se a sensação quase que de controle de capitais. Esse talvez seja o grande problema. Essa sensação de que o governo estava tentando controlar o fluxo de capitais saindo do país. Sempre que isso acontece, o mercado olha de uma maneira muito, muito ruim. E daí que veio a primeira reação, a reação praticamente cultural dos investidores. Isso refletiu nos ativos, no dólar, se refletiu nas bolsas de valores e, óbvio, o governo, de novo, tentando recuar. Mas acho que o grande fator que a gente precisa pensar aqui é o seguinte. Tivemos 2 anúncios. Um anúncio fiscal revisando um monte de coisa lá atrás, que nós sabíamos que eles iam ter que revisar, porque os gastos estavam subestimados e as receitas, ou seja, os ganhos do governo estavam superestimados, e logo depois o governo veio anunciar aumento de impostos. Isso significa que o governo ele continua lidando com tudo através do aumento de impostos. Esse é o recado que nós damos para os brasileiros nesse momento. O governo continua no improviso, o governo continua perdido em diversos aspectos e não faz nada no sistema, no sentido de se buscar efetivamente reformas estruturais para reduzir o tamanho do Estado, reduzir o impacto que o Estado tem e daí poder, no futuro, de certa maneira, começar a cortar juros aqui no Brasil. Reclamam tanto do Banco Central, que mantém os juros super elevados, nós estamos com uma das taxas, historicamente, uma das maiores taxas do país, nesse século, provavelmente, agora, uma das mais altas também, e com isso, gera todos os problemas. A atividade econômica brasileira fica problemática por conta de uma taxa de juros elevada, o custo de consumo no Brasil fica tudo muito elevado, ou seja, a gente está falando do IOF, o IOF é uma parte pequena disso tudo, tá certo? A grande parcela disso tudo significa que o governo ele ainda continua se pautando no gasto, e enquanto ele fizer isso, o Banco Central, que por enquanto está respondendo de maneira muito técnica, vai manter os juros elevados, e esse é o grande ônus para o brasileiro nesse momento. Meus amigos, só para deixar claríssimo, cristalino para todo mundo nos assistindo e nos ouvindo, basicamente é o seguinte, se você aí do outro lado fizer ou contrair um empréstimo, se você comprar uma moeda estrangeira antes de fazer uma viagem, se você faz ou realmente ali cria um plano de seguro, faz um seguro para você, ou se você aplica dinheiro, o IOF está lá embutido sempre, então o impacto seria inescapável nesse caso. Então é importante a gente deixar claro o impacto
crível e posto, e na realidade, para todos nós, do que poderia ter acontecido, mas segue acontecendo em algum grau. Vamos aqui com a doutora Priscila Silveira, Jason, para a próxima pergunta. Bom dia, Jason. Bom falar contigo. Você acha que essa medida de elevar, de alguma forma, essas taxas, enfim, o IOF, é uma medida acertada ou, na verdade, o que deveria ser feito pontualmente e de um primeiro momento é a diminuição dos gastos para alcançar esse arcabouço fiscal? Eu vou dar um exemplo muito simples agora. Nós tivemos eleição na Argentina e o Milei disparou a ganhar diversas prefeituras, o partido do Milei ganhou tudo lá. E lá estão sendo tomadas medidas muito draconianas, medidas muito duras, e são medidas de cortes de gastos. Isso já reduziu a inflação argentina, isso já reduziu os impactos econômicos, e ainda que a situação econômica no geral não esteja tão positiva na Argentina, os argentinos estão se sentindo melhor e os argentinos estão tendo melhor acesso ao consumo por conta da menor inflação, da redução de juros, e tudo isso está sendo, de certa maneira, positivo. E era o que o governo brasileiro tinha que pensar. O governo brasileiro tinha que pensar no sentido de redução dos gastos e não, efetivamente, aumento de mais gastos. A carga tributária no Brasil já é enorme e cada vez que você vê uma tentativa de ajuste do governo, ele fala de um lado, toda vez que ele fala de um lado que ele vai cortar, ele fala do outro que ele vai aumentar imposto. E aí nós temos outro problema. O detalhamento efetivo do que vai ser cortado só vai acontecer daqui a uma semana. E se nós lembrarmos o pacote de corte de gastos que nós observamos no ano passado, que gerou todo o fuzuê dos mercados, jogou o dólar para cima de 6, aquele pacote se mostrou muito mais como um remanejamento de rubricas do que efetivamente com corte de gastos. E assim, não é impossível pensarmos que isso possa acontecer de novo. Então, estamos reféns, mais uma vez, do despreparo da equipe econômica. Meus amigos, e tudo isso no momento onde o governo está puxando o freio de mão, apertando o cinto de segurança com o corte anunciado de algo em torno de 13,3 bilhões de reais ali, para tentar de alguma maneira se ater com o arcabouço fiscal. Lembrando, saiu o teto de gastos, entrou o arcabouço fiscal no lugar, foi ali a própria obra do governo, mas será que realmente vai conseguir conter, Rafael Rezende, o crescimento, o endividamento das contas públicas e também manter o mínimo de sustentabilidade das contas públicas? Ou eles estão ali naquela história, né, de morrerem abraçados com a própria tese? Olha, Marinho, tudo indica que sim. Eles querem e vão, ao que tudo indica, morrerem abraçados com a própria tese. Eu quero perguntar para o Jason o seguinte: como que a percepção do mercado financeiro, ao ver o governo divulgando, né, um pacote com aumento de impostos e tudo mais, e aí poucas horas depois o governo voltar atrás e dizer que foi porque conversou ali com a equipe técnica e entendeu que era o melhor caminho a seguir. Porque a impressão que me passa é que não foi isso. O governo viu que o impacto perante o mercado financeiro, principalmente, foi negativo e por isso teve que voltar atrás, né? Ele recuou, dada a reação muito ruim dos ativos. Nós tivemos uma puxada muito forte do dólar, uma queda muito forte das bolsas de valores. Isso, o dólar no Brasil, nós estamos, apesar de sermos uma economia fechada, nós somos uma economia extremamente dolarizada, ou seja, boa parte dos nossos produtos depende do custo em dólar. E aí, óbvio, um dólar em alta é mais inflação subindo. E ainda que eles tenham revisado a inflação, quando eles apresentaram o corte de gastos, para melhorar um pouco a percepção de receitas, eles trocaram a projeção de inflação e colocaram uma projeção mais alta. Nessas horas, eles até gostam do IPCA mais alto. Nessas horas, eles até gostam da inflação. Toda vez que fala do orçamento e de espaço para gastos, eles melhoram isso. Mas, de qualquer modo, o governo, esse recuo do governo, ele significa que ele já fez balões de testes no passado, ou seja, vazavam algumas notícias que ele via a reação do mercado, daí ele ajustava o anúncio dele a esse balão de ensaio, só que dessa vez não teve balão de ensaio, foi o próprio anúncio, e aí ele teve que recuar com o anúncio já feito. Meus amigos, é mais ou menos como você apertar o cinto de segurança ali, mas o carro, dentro de um carro que está sem freio. É necessário, mas não é suficiente, tá? Vamos tentar entender exatamente o impacto olhando adiante. Com certeza, o economista Jason Vieira nos ajudou muito a entendermos aqui da forma mais precisa possível tudo que está posto, tudo que pode acontecer. E é isso, meus amigos. Afivelem os cintos de segurança, pelo menos aqui do nosso lado, podem contar com uma análise precisa, sem paixões e mais razão. Esse é o nosso compromisso. Agradecendo o Jason aqui pela presença no Morning Show. Valeu, Jason. Valeu, até a próxima.
Já vou acionando aqui meu amigo de fé, Mano Ferreira, para me ajudar. Vamos bater a bola aqui, até para repercutir a notícia que vem diretamente do sul do nosso país, de nosso país, ali diretamente ao país vizinho, a Argentina. Claro, com o governo de Javier Milei e cada vez mais a Argentina agora com a capital Buenos Aires, historicamente comandada pelo o equivalente ao PSDB argentino, né? Agora sob a gestão do La Libertad Avança, partido libertário de Javier Milei. Agora foi o próprio presidente El Peluca Milei que anunciou um plano que autoriza, certo? Que autoriza... Basicamente, que o dólar seja usado sem ter o tipo de controle. Isso. Então a gente está falando, Marinho, de um contraste muito grande entre a medida brasileira e a medida argentina. Perfeitamente. Porque na Argentina, o Milei está dizendo, olha, a gente quer atrair dólar, a gente quer atrair moedas internacionais, a gente quer atrair riqueza de outros países. Então, ele está autorizando que o cidadão utilize o dólar sem ter que explicar para o governo como que aquele dólar surgiu. Lembrando que ele até na campanha chegou até a ensaiar que ia dolarizar a economia inteira. Mas não é isso que a gente está diante aqui exatamente, né? O Equador é assim, se não me engano, é tudo dólar ali. Exatamente, mas o ponto é, o Milei está flexibilizando. Ele está dizendo, se você quer usar dólar, meu amigo, use, eu não vou pegar no seu pé. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem essa confusão. Então, o contraste de modelos é muito evidente e muito grande. Enquanto no Brasil a gente está insistindo simplesmente em aumentar impostos, é o taxade contra a motosserra do Milei. São modelos completamente diferentes. E é claro que a Argentina vinha de uma situação de hiperinflação que o Brasil viveu antes do Plano Real. Então, a realidade que eles estão enfrentando é muito diferente da nossa. Mas o sucesso que o governo Milei está tendo, inclusive do ponto de vista eleitoral, como a gente destacou, mostra que combater a inflação, combater o Estado grande, dar protagonismo ao cidadão e liberdade para que ele possa negociar e fazer com o seu dinheiro aquilo que ele autonomamente, como adulto, escolhe fazer, é um caminho muito melhor do que tutelar, do que ficar achando que o Estado é o caminho para tudo e que a única receita possível é aumentar a conta para quem paga imposto. É, meus amigos, dá inveja, dá inveja. Vamos ser sinceros aqui, dá um pouquinho de inveja. Dá.